Mulheres enraizadas, dia 49. Folhas ou raízes? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas capítulo 4, versículo 6. Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Apesar de o foco deste livro estar nas raízes, também já tratamos de folhas, porque tanto essas como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nesta jornada de cura e restauração. Hoje separei duas passagens bíblicas. Começaremos com a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes. A aboboreira, que cresceu sobre o profeta, apareceu do dia para a noite, o que significa que já nasceu grande. Eu tenho 1,73 m de altura, mas não nasci com este tamanho. Na verdade, demorei anos para atingi-lo. Não raramente vemos pessoas cujo relacionamento com Deus é como aquela planta, cresce rápido demais. Elas conhecem Jesus e logo se destacam por terem uma vida de oração e jejum. Em pouco tempo já estão envolvidas em atividades na igreja com todo entusiasmo. De repente, num belo dia, em atividades na igreja, a empolgação murcha, a devoção seca e elas desaparecem. O que houve? Estava indo tudo tão bem. O problema, descobrimos mais tarde, é que estavam tão preocupadas em cuidar e mostrar a utilidade de suas folhas que não se atentaram às raízes. Foi exatamente essa a situação da planta de Jonas. Ao oferecer suas folhas como sombra, ela trouxe certo alívio por um dia. Do mesmo modo, quando empolgados, muitos começam a apoiar uma ação em nome de Cristo, mas depois desaparecem enquanto a ajuda ainda se faz necessária. O motivo de sumirem tão rapidamente se deve ao fato de que, embora suas folhas proporcionem algum frescor aos demais, infelizmente são árvores sem raízes. Essas, por sua vez, não conseguem produzir nada além de um alívio imediato, porque não têm sustentação forte o bastante para apoiar um processo de cura até o fim. Outro fato interessante a respeito dessa passagem de Jonas é que o profeta chorou por causa da aboboreira, um comportamento bem estranho depois que os habitantes de Nínive se converterem por meio de sua pregação. Os ninivitas eram inimigos de Israel. Por isso, Jonas queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra o seu povo. Então, movido pelo rancor, construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com ela. Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive. Contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta cujas folhas enormes o protegiam do sol. Ele ficou muito feliz, mas no dia seguinte o Senhor enviou uma lagarta, que comeu o talo da aboboreira, e esta secou. Em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto de ele desmaiar, enquanto lamentava a morte da planta. Então o Senhor questionou: você está com pena de uma planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia, mas não tem compaixão de milhares de pessoas que precisam de salvação? Jonas capítulo 4, versículo 10 e 11. Por vezes agimos como Jonas. Não nos alegramos quando alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina e logo começa a usufruir dos benefícios da nova vida em Cristo. Segundo a nossa perspectiva, a pessoa deveria pelo menos sofrer um pouquinho. Por outro lado, ficamos tristes se, por exemplo, nosso celular cai no chão e a tela acaba trincando. Em outras palavras, se quisermos ter nossas raízes curadas, precisaremos exercitar a compaixão. Agora, certamente, a árvore que nos deve servir de parâmetro não é a de Jonas, mas a do texto de Jeremias. Antes de descrevê-la, o profeta afirma: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6. O trecho fala de dois tipos de solo, um no deserto e outro perto da água, no versículo 7.
porque é o solo que faz a diferença. O livro de Ezequiel também menciona uma videira plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos, graças a muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ezequiel capítulo 19, versículo 10 e 11. E mais adiante o profeta diz que ela foi plantada no deserto numa terra seca e sedenta, nos versos 12 e 13. A mesma árvore em dois solos distintos é como se fossem dois organismos antagônicos. Enquanto estava plantada perto da água, a videira tinha folhagens viçosas e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos o suficiente para serem transformados em cetros de governantes, que costumavam declarar sentenças e liderar as nações com aquele objeto. No entanto, a desgraça se abateu sobre aquela videira, porque o solo tornou-se desértico. Seus ramos secaram e já não serviam mais para nada. Não basta ser uma árvore boa ou uma planta sadia e forte, se não estiver plantada em um solo fértil, cujas raízes se estendam e toquem os ribeiros, seus dias estarão contados. Seu fruto não permanecerá, sua folhagem murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Talvez o solo em que você esteja plantada não permite que os seus galhos e ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesma está fraca e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo o seu papel no grande plano divino para este mundo. Não se preocupe, pois se você permitir, o Senhor mudará de ambiente e transplantará você para um outro solo, uma terra perto das águas do Senhor.